Acho que o sonho de todo mundo é inventar uma coisa que muda o mundo. Imagina ter criado a lâmpada, o computador, o carro, um remédio incrível que vai curar todas as doenças. Agora imagine criar uma coisa genial assim e ela, sem mais nem menos, literalmente acabar com a sua vida. Esses são alguns inventores que foram mortos pelas suas próprias invenções. Voar. Esse com certeza é o superpoder que muita gente escolheria ter se pudesse ter um. Apesar de hoje isso ser possível através dos aviões, helicópteros e até coisas mais ousadas como asa delta, teve um período na história em que essas possibilidades eram só um pensamento. Jean-François Pilatre de Rosières era uma das pessoas que tinha esse sonho e ele meio que conseguiu. Ele inventou e fez o primeiro voo do que hoje a gente chama de balão de ar quente. Esse voo aconteceu no dia 11 de novembro de 1793 e deu tudo certo, só que ele não parou por aí. Vendo que a sua invenção funcionou, ele quis ir mais longe. 2 anos depois da primeira viagem, ele resolveu ir até o Canal da Mancha, que fica entre a França e a Inglaterra. Como essa viagem internacional tinha o percurso de aproximadamente 563 quilômetros, o primeiro balão não daria conta. Por isso, ele fez algumas melhorias e desenvolveu um novo tipo de balão que voava não só com ar quente, mas também com hidrogênio, o que aumentava a sua capacidade. Depois de só 11 quilômetros do ponto de partida, o balão simplesmente explodiu. Falando nisso, como esquecer do nosso famoso caso brasileiro do padre do balão? Apesar de ele tecnicamente não ter inventado o balão, ele com certeza inovou no meio de transporte. No dia 20 de abril de 2008, Adelir de Cali resolveu imitar o Carl Up na vida real. A ideia dele era usar balões de gás hélio para voar 20 horas do Paraná até o Mato Grosso do Sul. Era praticamente um avião de baixo custo e alto risco. O padre era um paraquedista muito experiente e a ideia dele era voar com esses balões de gás hélio para poder chamar atenção e arrecadar dinheiro para um projeto que ele apoiava. A vontade de viajar 20 horas veio também para poder quebrar o recorde de 2 americanos que já tinham feito esse tipo de voo, só que por só 19 horas. Só 20 minutos depois de levantar o voo, ele atingiu a altitude de 5.800 metros, que é o dobro do que eles tinham previsto. Ele tinha um celular que se conectava via satélite a um GPS, mas por causa dessa mudança de altitude, o sinal acabou piorando e ele não estava mais conseguindo se localizar. Apesar disso, ele disse para a equipe dele em terra que estava tudo bem. Só que no mesmo dia, às 8 horas da noite, ele fez o último contato com esse time quando ele estava perto da cidade de São Francisco do Sul. Ele ficou desaparecido por meses. Várias investigações e expedições foram feitas para tentar encontrar o padre, mas não funcionou. Foi só no dia 4 de julho do mesmo ano que os restos mortais dele foram encontrados por um barco no Rio de Janeiro. O que a investigação mostrou foi que provavelmente um vento forte levou ele para perto do mar e o derrubou. Minha opinião é que o padre do balão estava à frente do tempo dele, porque se a tecnologia de celular fosse a que a gente tem hoje, provavelmente teria dado tudo certo. E mesmo depois de o avião ser inventado, o sonho de voar ainda tirou a vida de muita gente. O inventor Franz Reichelt queria criar um dispositivo, que era tipo um paraquedas, e que seria usado por pilotos para que eles sobrevivessem a uma possível queda de avião. O problema foi que a invenção dele não funcionava. Ele testou esse paraquedas com alguns bonecos e em todas as vezes ele falhou. Mas mesmo frustrado, ele não desistiu. Um dia ele informou toda a imprensa que ele ia fazer um novo teste e que agora ele tinha certeza que ia funcionar. O que ele esqueceu de avisar é que dessa vez o teste não seria feito com bonecos, e sim com ele mesmo. Uma multidão se juntou em frente à Torre Eiffel para prestigiar a invenção dele funcionando pela primeira vez. Porém, ao invés disso, eles viram o paraquedas se dobrando no ar sem abrir enquanto o inventor caía. Ele não sobreviveu. Esse é o aeroporto de Denver. Quando eles estavam para abrir, resolveram que queriam nele uma estátua de um cavalo azul gigante com olhos brilhantes. Eles encomendaram essa obra com o famoso escultor Luiz Jiménez, que já tinha um histórico de esculturas de fibra de vidro, que é exatamente o que eles precisavam. Só que enquanto ele fazia essa obra, no dia 13 de junho de 2006, o cavalo de quase 10 metros de altura, que pesava 4 toneladas, caiu em cima do artista, prensando ele em uma estrutura de metal. A escultura foi finalizada depois da sua morte e até hoje ela tá no aeroporto de Denver. E se o céu tem muitos casos bizarros, o mesmo é verdade para o mar. Conheça o Thomas Andrews. Ele era um arquiteto marítimo e projetou vários navios durante a sua vida. Em um desses projetos, enquanto finalizava os últimos detalhes do navio, ele deu a ideia de adicionar mais uma fileira de botes salva-vida do lado de fora. A ideia foi recusada porque isso ia deixar o projeto mais caro. Ele aceitou, o navio ficou pronto e ele embarcou na viagem. O navio se chamava Titanic. Se eles tivessem aceitado a ideia do Thomas, a quantidade de botes salva-vida no barco teria sido suficiente para salvar todos os passageiros ali. Apesar de não ter sobrevivido, ele é lembrado como um herói, porque passou as últimas horas da sua vida guiando as pessoas até os botes e salvando elas. Falando no Titanic, esse aqui é o Stockton Rush. Ele sempre foi apaixonado pelo oceano e submarinos, mas não gostava do fato de que só algumas pessoas tinham acesso a esse meio de transporte. Ele então criou uma empresa chamada Ocean Gate, que permitia que pessoas normais, mas muito ricas, pagassem muito dinheiro para
para fazer expedições até o fundo do mar. A mais conhecida delas começou em 2021 e era uma viagem que permitia que você visse os escombros do Titanic. Um total de 12 mergulhos desse aconteceram até o dia 18 de julho de 2023. Em que um desses submarinos, em que o Stockholm estava, desapareceu. Depois de muita investigação, descobriram que ele implodiu, acabando com a vida dele e de outras 5 pessoas que estavam a bordo. E sabe aquela ideia genial que você tem? Pense um pouco antes de testar ela para não aparecer na parte 2 desse vídeo.